Fala pessoal do YouTube, beleza? Aqui quem fala é Glaucia Lemos. Estamos dando continuidade a nossas subaulas sobre coleções. Essa será a aula 13.4, se não me engano, e essa será a última aula referente a esse tema aqui que nós falamos, que é sobre comparando dados de coleções. Será uma aula um pouquinho mais comprida, mais ou menos uns 15, 17, no máximo 20 minutos, tá? Bom, nós estamos vendo aqui que nossos dois testes estão falhando, então nós vamos só comentar aqui. E se nós rodarmos aqui, executarmos, no caso, nosso teste, ele vai passar. Esses aqui são os dois testes, métodos de teste que nós criamos nas aulas 13.2 e na aula 13.3. Bom, agora na nossa última aula de coleções, que é no caso aqui a aula 13.4, nós vamos estar testando se, por exemplo, se algum item que não está listado na coleção. Por exemplo, nós estamos vendo aqui armas do tipo agilidade, força, teia de aranha, inteligência artificial. Então eu quero testar se, por exemplo, se o poder do Superman, por exemplo, que um dos principais poderes do Superman é o voar, por exemplo, né? Vocês podem notar que o voar não está listado aqui na nossa coleção. Como é que a gente pode fazer esse tipo de teste? Isso é muito simples, tá? Vamos voltar aqui em características de jogador de testes. Voltou aqui. Deixa eu reduzir aqui. Vamos fazer o seguinte: método responsável por testar se há algum item que não está listado na coleção. Teste public void não deve conter a arma voar. Ok, então vamos lá. Então var suit igual a new característica do jogador. Característica do jogador. Vamos fazer o teste, o asset .z suit.armas. Agora vem a questão aqui. Has none, já vem dizendo aqui, ok, ponto equal to. O que seria essa constraint aqui? É o equal to. Ele retorna uma constraint que irá testar se a equivalência dos dois itens, né? Então vamos usar equal to, mas na verdade a gente quer testar none, que antes do equal to tem um none aqui, né? No caso aqui o voar. Então o que eu estou querendo dizer aqui para esse teste aqui? Olha, o teste não deve contar, não deve conter. Perdão, conter. Ok. O que eu estou querendo dizer aqui? Olha, eu quero testar se não contém um item específico. Aí nós vamos usar justamente aqui essa constraint aqui, o none.equal to. Vamos ver se ele vai passar esse teste aqui. Vamos lá. Vamos testar. Identificou o teste. Agora nós vamos executar esse teste. E, como vocês podem ver, passou. Então, o que nós fizemos aqui, no caso, resumindo, né? Nós verificamos
se a coleção não contém um item específico. Então, nesse caso, a gente pode estar usando essa restrição, ou seja, essa constraint aqui, no caso chamado res.none. E aqui estamos dizendo que não deve haver armas que sejam iguais a voar. E realmente, vocês podem perceber que o poder voar não está aqui, né? Tanto que se a gente for, por exemplo, colocar o voar aqui agora, esse teste ele vai falhar. Tá vendo? Tá um pouquinho lento no meu computador e falhou. Por quê? O próprio framework ele já nos diz, olha, o teste falhou, e justamente naquele método que nós criamos agora, porque o esperado é não encontrar o item voar, e ele foi até lá na coleção e encontrou o voar. Então, não devia, né? Então, vamos voltar aqui e listo. Vamos executar aqui de novo. Text Explorer. Ok. Feito? Bom, vamos supor que tenhamos uma outra situação. E se nós quisermos verificar explicitamente que a coleção de armas contém exatamente os itens contidos na coleção, como é que nós podemos fazer esse tipo de teste? Muito simples também. Tá? Então vamos fazer esse teste agora. Método responsável por testar se há equivalência de itens na coleção. Vamos aqui, teste public void deve conter exatamente todas as armas. Então vamos botar aqui var sut igual a new característica do jogador. Só que aqui nós vamos fazer o seguinte: como a gente precisa verificar, né? Por exemplo, para a gente verificar uma coisa na matemática, né? A gente precisa comparar uma coisa com outra, né? 1 é igual a 1? Não, perdão. 1 é diferente de 1. Opa, 1 é diferente de 1. Isso é false. Então, para isso, a gente precisa criar uma variável que permita comparar se aquela lista que nós estamos simulando aqui é exatamente a que nós temos que testar lá na nossa coleção principal. Como? Vamos lá. Var lista armas esperadas igual a new, um arrayzinho aqui, e vamos incluir a nossa lista. Para não perder tempo, eu vou vir aqui, vou copiar essa lista aqui, menos os que estão comentados, porque não tem porque tá comentado aqui. Vou remover você e você. E aqui eu vou. Pronto. Pode notar que a nossa lista é essa aqui, né? Ok. Então, vamos lá. Asset.z sut.armas is, agora vem, equivalente to. O que seria o equivalente to? Ele retorna uma constraint que irá testar se o valor atual contém na coleção os mesmos elementos
da coleção fornecida no argumento. Ou seja, o que eu preciso retornar aqui? Lista de armas esperadas. Então, o que ele está fazendo aqui? Olha o teste. Eu quero que você verifique se esta lista que eu botei aqui corresponde, equivale às listas contidas lá no meu projeto principal. É esse teste que ele vai fazer aqui. Vamos ver se vai passar? Vamos ver aqui. Executando novamente aqui. E passou. Para esse teste falhar, o que nós temos que fazer aqui? Nós temos que, por exemplo, simplesmente eliminar um item. Se nós formos executar esse teste aqui, ele vai falhar. Falhou. Ele explica aqui porque, olha, a mensagem. O esperado é equivalente a agilidade, força, teia de aranha, inteligência artificial, mas o esperado só encontrou 1, 2, 3, 4 itens. Né? Ou seja, ele verificou aqui a nossa variável lista armas esperadas, viu que o que continha aqui não batia o que estava aqui. Então, esse é basicamente o que essa constraint faz, que no caso é o equivalent to. Vamos agora executar novamente aqui o nosso teste para que ele possa passar novamente. E para concluir essa aula, nós vamos testar se a nossa coleção está de maneira ordenada em ordem alfabética. Será que tem como realizar testes relacionados a isso? Sim, claro. Claro que tem como. Então, nós vamos fazer agora este teste. Como? Vamos lá. Método responsável por testar se a coleção está em ordem alfabética. Então, vamos testar essa aqui. Vamos lá. Teste public void armas devem estar em ordem alfabética. É bem simples aqui. Var sut é igual a new característica do jogador. Vamos usar aqui o asset.z sut.armas is, aí vai dizer aqui, ó, ordered. Aqui vem explicando, ele retorna uma constraint que irá testar se uma coleção está ordenada. Então vamos ver se esse teste vai passar ou não. Ele não vai passar porque ele não está em ordem alfabética aqui, né? Vamos usar aqui, vou vir aqui novamente. Como vocês podem perceber, o teste ele chegou até o método armas e verificou que a nossa coleção não está ordenada, fazendo com que esse teste viesse a falhar. Então, vamos botar aqui em ordem alfabética. Vamos ver aqui. Agilidade, botar para cá. F, I, para cá. Vou botar você aqui abaixo desse. Pronto. Perfeito. Agora está em ordem alfabética. Será que vai passar esse teste aqui?
Vamos testar agora. Vamos ver se vai passar agora, né? E passou. Bom, como vocês podem ver, realizar testes relacionados a coleções há uma infinidade de possibilidades que vocês podem estar fazendo. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Nós usamos aqui o Wiz, né? Por exemplo, se vocês, por exemplo, pegarem aqui, vocês vão encontrar inúmeras, infinidade de constraints aqui, o Order Edge e Unique que nós vimos agora, o Binary Serializable, que vai testar se um determinado dado está no formato binário, empty, false, not a number, negative, null, positive, true, enfim. Tem inúmeras possibilidades aqui que vocês podem estar testando e estar brincando aqui no caso, né? Outro exemplo também, né? Deixa eu ver aqui. Esse não, deixa eu ver aqui. O res, por exemplo, né? Também te dá inúmeras possibilidades. Por exemplo, olha, ele tem um count para enfim, ver se um determinado coleção enfim, tem o interception, length, message, none, some, all, no. Inclusive, se você botar esses aqui, você vai poder botar um ponto mais uma combinação de testes. Enfim, tem uma infinidade de coisas, né? Eu recomendo a vocês que... Vou até abrir aqui o Internet Explorer. Aliás, o Internet Explorer não, o Chrome, rapidamente. Vocês fazem a pesquisa, né? O NUnity Documentation Collection. Vocês podem estar entrando na documentação mesmo, no que está na wiki do GitHub do NUnity. E tem muitas coisas aqui. É interessante que a documentação deles vem com exemplos. Por exemplo, a gente está na parte de sessions, por exemplo, por enquanto. E a documentação deles é rica e demonstra, por exemplo, explica o que está sendo feito e vem com exemplos em códigos, né? É bem interessante. Aqui me falam das constraints, por exemplo, aqui, ó, aquele que nós vimos, ó, o Binary Serializable Constraint, aí vem mostrando o que ele faz, o construtor dele, a sintaxe dele, o exemplo aqui, como é que você faz para testar. Aí que vem mostrando também que você pode até testar se um determinado formato de um documento está em XML. É bem interessante, tem muita coisa para vocês verem aqui. Acho que vale a pena vocês estarem dando uma olhada nesse link aqui. Ao mesmo tempo também eu estou documentando, comitando, aliás, né? Cadê aqui? Tá aqui. Vocês podem perceber, ó, tá tudo comitado aqui. Inclusive a aula de agora eu vou estar realizando o commit, tá? Eu peço para vocês também estarem entrando no meu site, o Code for Coder. Semana passada eu escrevi um artigo muito interessante sobre autenticação de APIs em Node.js com JSON Web Tokens. Como sempre, um artigo bem step by step mesmo, bem interessante, tá bem legal. Outro item que eu gostaria de estar falando com vocês a respeito do primeiro meetup que eu vou estar realizando junto com o Rafael, um amigo meu, do Coders in Rio. É uma meetup voltada para a área de desenvolvimento, tanto para front, tanto para back-end, aberto também para desenvolvimento mobile também, palestras, DevOps também, voltado para Agile também, então tem espaço para todo mundo. Se você está aqui no Rio de Janeiro, não perca essa oportunidade. Nossa primeira meetup será no dia, deixa eu ver aqui, será no dia 8/5. Se vocês quiserem obter mais informações, basta vocês entrarem aqui no meu site, logo nesse post aqui de Autenticando APIs. Eu vou estar informando mais detalhes no outro post, com a qual eu vou estar explicando os detalhes,
Vai ter brindes, vai ter sorteio de brindes, vai ter adesivos de graça para quem for participar da palestra. A primeira palestra a gente vai estar falando, vai ser eu e o Rafael. Eu vou estar falando justamente sobre o TypeScript, uma breve introdução ao TypeScript, e falando um pouco mais também em cima do TypeScript, mas falando das novas features a respeito do TypeScript 2.x. Eu prefiro falar 2.x porque a cada mês ou 2 meses está vindo uma nova feature. E, enfim, vai ter palestra lá sobre ASP.NET Core, novidades de C# 7, como eu falei com vocês, Coffee Break. Para vocês que são do Rio, é uma oportunidade para poder estar participando, porque não tem tanto evento no Rio de Janeiro voltada para a área de desenvolvimento. Quando tem, é uma coisa bastante bem específica. E vai ter novidades aí nessa meetup aí. E fica aberto também para vocês que são do Rio de Janeiro, se quiserem falar de algum tema, tem aqui um Typeform, caso vocês queiram dar palestras. A gente está citando novos palestrantes também, então tá bem legal. Eu vou estar comentando, fazendo um vídeo específico aí, passando algumas fotos, postando coisas legais, falando sobre o Coders em Rio, ok? E eu gostaria de pedir desculpas para vocês a respeito da semana passada. Não pude fazer vídeos na semana passada, primeiro também porque foi feriado, mas mais principalmente também porque eu perdi o meu cachorro. Foi uma perda rápida, foi em poucas horas que meu cachorro veio a falecer e a gente sentiu muito. São 12 anos de vida. A gente acredita que o bichinho, tadinho, foi envenenado. Você vê até onde chegou a maldade do ser humano. E, enfim, eu tive que levá-lo na emergência, ficar no pronto-socorro com ele, mas infelizmente não suportou e veio a falecer, enfim. Mas eu quero pedir desculpas para vocês caso eu não tenha tido a oportunidade de ter feito vídeos na semana passada. Mas eu vou estar mantendo aí com vocês a regularidade de estar realizando vídeos. Tanto que essa semana eu tô fazendo praticamente um pacotão de vídeos, né? Então tô disponibilizando para vocês essa semana, em vez de apenas 1 ou 2 vídeos, mas sim 4 vídeos, ok? Peço para vocês compartilharem esses vídeos. Se tiverem alguma sugestão para dar, que deixem seus comentários aqui abaixo. Não deixem de curtir os vídeos, isso é muito importante, porque me ajuda e ajuda vocês também e a outros para poderem encontrar com mais facilidade esses vídeos na internet. E a gente na próxima aula vai estar falando, deixa eu ver aqui na minha programação, a gente vai estar falando sobre referência sobre comparando dados de referência. Vocês vão entender melhor quando eu estiver explicando e eu espero ver vocês novamente na semana que vem, ok? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.